As angiospermas são as plantas terrestres que apresentam flores e frutos. São o grupo de vegetais que apresenta a maior diversidade no planeta Terra, ocupando praticamente todos os ambientes que a gente conhece. A flor e o fruto são as suas estruturas características. Só tem flor quem tem fruto. Então, isso é uma exclusividade das angiospermas. Vamos dar uma olhada agora na estrutura de uma flor. Então, observa aqui comigo, ó. Essa primeira porção que eu estou desenhando, ela vai atender pelo nome de pistilo ou carpelo. A gente pode chamar de pistilo por conta do seu formato. Em laboratório, existe uma estrutura que a gente conhece como almofariz. E o almofariz, ele é um potinho que tem aqui, ó, o pistilo, tá? Então, na verdade, aqui, ó, é o grau, aqui é o pistilo, que é o que a gente usa para macerar, né, para triturar, e os dois juntos compõem o almofariz. Isso é um equipamento nosso de laboratório. E aí repara bem como a estrutura disso que eu estou desenhando para você lembra aqui, ó, um pistilo, tá vendo? Então, o que a gente vai perceber é o seguinte, olha só. Essa parte que eu desenhei, ela vai compor o carpelo ou pistilo. Isso é a estrutura feminina da flor, tá? Agora, repara que eu vou colocar para nós aqui agora as estruturas masculinas. Deixa eu chegar esse desenho um pouquinho para baixo aqui, ó. Vou colocar as estruturas masculinas. Olha lá. Puxei aqui, mais um aqui e mais um aqui. Essas estruturas que eu acabei de desenhar compõem a parte masculina, que são, na verdade, os estames, ok? Os estames, eles compõem a parte masculina. E tem partes aqui, eu vou colocar vários nomes para vocês. Repara, aqui a gente tem as anteras. É nas anteras que acontece a produção dos grãos de pólen. E aqui, sustentando a antera, a gente tem o filete, ok? Então, repara bem, nesse caso, ó, cada estame tem a sua região ali, a antera e o filete. E aqui eu fiz 4 estames. Isso varia de planta para planta. Tem um caráter taxonômico. A gente pode usar isso para determinar a espécie. Já na parte feminina, ou pistilo ou carpelo, a gente vai ver aqui em cima o estigma, que é a região onde o grão de pólen vai se fixar e vai começar o seu crescimento, a formação do tubo polínico. Aqui a gente tem o estigma. O estigma é a porção alongada do carpelo, por onde o grão de pólen vai crescer. E aqui a gente tem o ovário. Abaixo disso tudo, a gente vai observar a ocorrência de estruturas normalmente coloridas, bastante atrativas, e elas também têm seu número, sua forma, sua estrutura bastante variável. Mas a grande função delas é atrair os animais polinizadores. Elas são as pétalas. A diversidade de estruturas florais é infinita. São muitos tipos de flores. E existe uma relação muito grande entre a forma, a estrutura da flor e o agente polinizador que vai realizar, né, a coleta dos grãos de pólen dessa espécie. Logo abaixo, eu vou colocar aqui para a gente, ó, estruturas verdinhas que vão compor a base dessa estrutura, a base da flor. Olha só, vou dar um colorido e vamos para a legenda. Aqui a gente vai ver as sépalas. As sépalas ficam abaixo das pétalas. Elas normalmente abraçam assim as pétalas. Aqui a gente tem o receptáculo floral. E aqui abaixo, o que sustenta a flor presa no caule. O pedúnculo ou pedicelo. Pedúnculo ou pedicelo. Agora, veja bem, algo muito importante que precisa ser destacado. Olha só, vou colocar para a gente aqui, dentro do carpelo, esse cara aqui, ó. Esse carinha que eu acabei de puxar aqui uma seta é o óvulo. O óvulo, ele está dentro, o óvulo está dentro do ovário. Repara bem no nosso desenho aqui, tá? Então,
olha só, todos esses nomes descrevem uma flor. Agora, a gente pode observar que, no caso, essa flor ela é hermafrodita. Ela é de uma espécie monóica, ou seja, os dois sexos estão aqui, ó, no mesmo indivíduo. Vamos colocar algumas nomenclaturas aqui, então. Ó. Então, ó, uma espécie monóica, e aí a gente vai ver aqui, ó, mono significa um e oikos significa casa. Então, aqui, ó, uma casa com as duas estruturas. Ou seja, a gente pode chamar esse indivíduo de hermafrodita. E aí, ó, tem também o dioico, a espécie dioica, ou seja, duas casas. Nesse caso, ó, duas casas separadas. Significa o quê? Que aqui a gente tem sexos separados, tá? Então, deixa eu puxar isso aqui para baixo um pouquinho e vamos colocar aqui, ó. Nesse primeiro caso, um indivíduo com os dois sexos. E aqui, dioico, na verdade, sexos separados. Sexos separados. O macho e a fêmea. Ok? Isso é importante. Existem várias angiospermas que são hermafroditas. Existem várias angiospermas que têm o macho e a fêmea separados. Então, se ela for uma espécie dioica, então uma planta vai ter só a estrutura feminina na flor e a outra planta só a estrutura masculina. Se ela for monóica, então ela tem as duas juntas. Ainda existem mecanismos que evitam a autofecundação. Ela pode acontecer, ela acontece em muitos casos. O que seria essa autofecundação? Repara, você vai perceber o seguinte, os grãos de pólen, eles são produzidos aqui, ó. Eles são liberados por aqui, pelas anteras. Quando um grão de pólen cai aqui assim, ó, ele vai, a partir dele, cresce o que a gente conhece como tubo polínico. E o tubo polínico cresce até atingir o óvulo. Isso vai gerar a fecundação, tá? Então, ó, aqui a gente está vendo o que seria o grão de pólen, ok? O grão de pólen. Então, ó, grão de pólen. Ele sai daqui e vem parar aqui. Agora, normalmente, a ideia é que esse grão de pólen vai ter uma vantagem maior se ele for para outra planta, né? Porque aí vai causar a variabilidade genética, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Vamos reunir algumas informações até aqui. Essa flor, ela só tem um carpelo e ou pistilo, né? Um carpelo ou pistilo, que a gente está vendo aqui. Poderia acontecer, isso acontece em muitas espécies, de haver aqui assim, ó, mais um carpelo, tá vendo? Ou mais de dois. E aí, olha só, isso permite que a gente organize o seguinte: se a flor tiver mais de um carpelo, ela vai ser multicarpelar, tá? E aí a gente vai chamar o conjunto de carpelos de gineceu. Gineceu, então, é o conjunto de carpelos. E aí você nota uma coisa. A gente consegue ver aqui que essa flor ela tem 4 anteras. Pode ter muito mais, pode ter menos também. Então, o conjunto das anteras também tem um nome. É o androceu. O androceu seria o conjunto dos estames. Ok? Então, gineceu, parte feminina, androceu, parte masculina. A gente pode ainda mostrar aqui, ó, que pétalas e sépalas também têm seu conjunto. Olha esse nome aqui. Um nome que você conhece provavelmente de uma marca aí, né? Ó, corola é o conjunto de pétalas. E o cálice é o conjunto de sépalas. Ok? Muitos nomes aqui pra gente.
O mais importante de tudo é que, havendo a fecundação, se o grão de pólen realmente conseguir atingir o estigma, repara que acima do estigma aqui, ó, tem um pouquinho de açúcar, tem o néctar. O néctar ele vai atrair os organismos polinizadores. A gente vai ver néctar também aqui, ó, na porção inferior. E esse aqui faz com que o organismo polinizador ele precise se embrenhar lá por dentro da flor. Isso acaba fazendo com que o seu corpo se choque, ele roce com as anteras e grãos de pólen vão ficando presos do corpinho, por exemplo, de uma abelha. E quando ela for visitar uma outra planta, ela vai acabar fazendo com que o pólen que ficou preso nela se prenda ali no néctar açucarado, né, pegajoso que está no estigma. E quando isso acontecer, aí pode acontecer a fecundação. E aí vem a grande sacada. Após a fecundação, a gente vai ver isso aqui, ó. Essa é a grande regra de ouro. O óvulo fecundado, ele vai se transformar na semente. E o ovário fecundado, ele vai se transformar no fruto. E aí, olha a grande jogada. O fruto, ele vai proteger a semente. Então, o fruto, ele protege a semente. E aí, olha, existem infinitos tipos de... Assim como existem infinitos tipos de flores, existem milhares de exemplos de tipos de frutos. Existem frutos secos que se abrem, existem frutos secos que não se abrem, existem frutos carnosos, existem frutos doces. Há uma infinidade deles. A gente vai poder falar de vários aqui ao longo das aulas do dicionário, tá? Então, assim, o mais importante é que o fruto protege a semente. E ele até vai contribuir para que a gente possa realizar o espalhamento dessas sementes. Porque uma vez que uma semente caia no ambiente, em condições adequadas, se tiver umidade ali e tal, ela vai se desenvolver num novo indivíduo, né? Dentro da semente tem um embrião que pode formar uma planta inteira nova. Então, em muitos casos, o fruto ele vai atrair animais que vão se alimentar dele, vão engolir a semente. As sementes não sendo digeridas, ao animal defecar, imagina um passarinho quando estiver voando, ele vai defecando por aí, vai jogando as sementes, vai espalhando, tá? Então, repara bem, ó, o que a gente viu aqui foi que as angiospermas elas são caracterizadas por conta das flores. E aí, olha que coisa legal, ó. Na palavra angiosperma, ó, angiosperma, a gente pode dividir aqui, ó, angio significa urna, significa vaso, significa jarro. Então, esperma significa semente. Então, olha bem, repara, eu não sei você, mas quando eu olho aqui para essa estrutura, né, o carpelo, me lembra muito um vaso que tinha na casa da minha santa vozinha, né? Então, assim, urna ou vaso, urna ou jarro, né? Isso caracteriza o nome do grupo, tá? E aí, galera, é isso, assim. O grande lance é a gente lembrar que, aqui, ó, após a fecundação, o fruto vai proteger a semente e, portanto, óvulo se desenvolveu em semente, ovário se desenvolveu em fruto. Para a gente finalizar, ocorreu a fecundação, o óvulo vai virar semente e o ovário vai crescer, e aí as anteras vão cair, né, os estames, né, as pétalas vão cair e o ovário ele vai se dilatar completamente, formando a estrutura que a gente conhece como fruto. Show de bola? Espero que você tenha aprendido bastante coisa aqui, espero que tenha sido bacana para você. Bons estudos para gente. Até a próxima.